Era. O pessoal responde, ele também. Aquele fariseu hipócrita estava debaixo da lei de Moisés? Estava. O senhor não é fariseu hipócrita, já respondeu. O senhor é judeu? Não. O senhor está debaixo da lei de Moisés? Não. Então por que o senhor vai dar o dízimo? Não está falando contigo? Aí eu perguntei mais duas, né? Por que o senhor vai dar o dízimo? Aí a minha irmã, ele foi quase morreu de rir disso, cara, que ela é velhinha, ela acha tudo engraçado. Esse é o grande erro, ele lê Mateus como Novo Testamento. Ele foi induzido ao erro. Exatamente. Porque ele está lendo como Novo Testamento, e é velho. É velho? Aí Jesus está mandando um fariseu hipócrita que vivia debaixo da lei, que dava o dízimo para se justificar, porque era um cara que estava dentro da lei, mas não amava o próximo. É velho Testamento, é velho. A gente está induzido ao erro o tempo todo com esse negócio da divisão, como eu tenho no capítulo de velho e novo. Vamos em frente para não perder tempo. Alguém tem dúvida do dízimo? Se tiver, a gente abre mais o dízimo. Alguém tem dúvida ou não? Olha, se o pastor disser assim, irmãos, aí ele pode usar essa, de Jesus com os fariseus hipócritas. Ele pode usar essa. Nós não devemos peitar pastor, nem liderança nenhuma. Não por ele ser ungido, porque ele não é. Não é ungido, isso é mentira. Ele não é ungido do Senhor. Eles falam que são ungidos baseado lá no rei Saul, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui hoje, ou eu falei de manhã. Eu falei já agora sobre isso? Não, porque eu já falei de manhã, eu confundi. Veja bem, eles citam Davi, que Davi cortou um pedacinho da capa, mas não matou o rei, porque ele diz, ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor, não é verdade? A grande pergunta para o pastor é essa: pastor, quantos sacerdotes foram ungidos sacerdotes do Velho Testamento? Se ele soubesse a Escritura, ele vai responder que não é nenhum, porque não se ungia sacerdote. Entende? Pode ter chegado e brincar com ele, pastor, Eli, aquele sacerdote que disciplinou Samuel, onde é que está a passagem que ele foi ungido? Não tem. E Samuel foi ungido quando? Não tem. Nenhum foi ungido. Aí tu pergunta, poxa, Saul, porque nós não devemos peitar o pastor, devemos perguntar a ele. Ele se quebra na resposta. Pastor, Saul não era sacerdote, era? Não, ele era rei. Poxa, se Saul não era sacerdote, foi ungido a rei, por que o senhor está falando que não pode tocar no ungido do Senhor? O senhor se assemelha ao rei de Israel? O que o senhor tem a ver com o rei de Israel, que já viveu e morreu há 100 anos, para dizer que o senhor é ungido do Senhor? Se não se ungia pastor nem sacerdote. Entende? Vai perguntando ele que quebra ele, porque isso não existe. Quando ele fala não tocar no ungido do Senhor, ele está usando uma referência de um rei que existiu há muito tempo atrás, e não de um homem que Deus colocou para guiar o povo, como na parte espiritual. Mas eles pegam a gente no gabinete e tentam iludir a gente. Mas se for iludir num local assim que todo mundo participa igual na internet, eles não querem, eles correm. Me chamam de herege, mas não vem para as perguntas. Então, quando o Davi fala do ungido, ele se refere ao rei, é isso? É o rei. O rei de Israel que existiu, que já morreu há muito tempo. O caso de Saul foi ungido. Tipo alguém falar assim, o Lula, não toca no Lula que ele é o presidente. Aí você fala, não pode tocar no presidente, não, mas você é presidente. Lula. Entendeu? Não tem nada a ver um cara com outro. É uma história louca que eles inventam. Então só outra do dízimo. Aí eles falam, não, peraí, Abraão deu o dízimo. Já viram o dízimo que Abraão viu o que foi? Já viram? Despojos de guerra, de matança dos reis, tem Hebreus. Depois de voltar da matança dos reis, Abraão, que era riquíssimo, trilionário, era um cara muito rico, ele pegou 10% do que ele pegou dos reis que ele matou e deu para Melquisedeque como propina, essa é a verdade, para passar pela terra do Jabuseu. Aquilo não tem nada de espiritual naquilo. Aí se fala que aquilo é espiritual, eu pergunto, e no Velho Testamento? Me mostra alguma coisa espiritual do Velho Testamento. Cadê o céu? Cadê o inferno? Cadê o quê? Cadê a salvação no Velho Testamento? Não tem nada espiritual no Velho Testamento. Não é o ministério da fé do Espírito, é o ministério da lei da carne. Entende quem chamou? Foi quem? Como explicar o texto que diz: aquele que prega o Evangelho, vive do Evangelho? Viva do que você pregou, não é que você vai pregar uma coisa e viver outra. Já me botaram essa pergunta. Não é viver da verdade do Evangelho, não. Entende? O dízimo era como se fosse, para Israel, era como se fosse no INSS. Hoje não, hoje o pessoal, por exemplo, a órfã viúva lá, perde o marido numa guerra, tem uma aposentadoria, recebe lá uma pensão, né? Olha, isso aí servia até para isso também. Era isso mesmo.
Era o dízimo, não era porque aquele povo não tinha posteridade, não tinha herança, né? Eles ficavam sem terra para plantar, para cultivar. E outra coisa importante é que o dízimo, quando fala da Deus, o que é de Deus, o dízimo era aquela coisa que Jesus falou da moeda. O que ele disse da moeda? Olha, de quem é a esfinge, de quem é a escrita? É de César? Então dá a César o que é de César, e a Deus você dá o que é de Deus. Quem é de César? A moeda que ele fabricou é dele, ele que fabricou. Agora, o que Deus fabrica? Você sabe que bênção no Velho Testamento, no original grego, bênção é chuva? Sabe disso ou não? Pesquisa para ver. Bênção é a mesma coisa que chuva. Chuva é bênção. Várias vezes no Velho Testamento Deus fala que vai derramar bênção sobre bênção, chuva sobre chuva, que vai abrir as comportas do céu e derramar a chuva seródia, a chuva temporânea. Chuva é bênção, só que nós estamos condicionados a maldizer a chuva. Tempo ruim. Não é verdade? Olha, a rádio evangélica, a televisão, todo mundo fala que tempo de chuva é tempo ruim. Aí eu penso, pega um homem desse, bota na máquina do tempo e leva lá para a época de Josué. Bota ele no meio do arraial de Israel e manda ele falar que tempo de chuva é tempo ruim. Vê o que vai acontecer com ele. Aqueles homens viviam no deserto, ou terra árida, o que eles mais queriam era a bênção de Deus, era água caindo do céu para poder dar alimento para os animais, para eles, da fruta, da comida, da prosperidade para eles. A bênção era chuva. Mas os homens de hoje que servem a Satanás acreditam que Deus é o sol, o Horus. Então, o dia de Horus é um dia bom. Não é verdade? É tempo bom, tem sol hoje. É assim? Isso é condição mental para a gente maldizer as coisas de Deus. A chuva é tempo ruim, mas é bênção de Deus. Tudo é bom. O sol é bom, a chuva é boa. Tudo é de Deus, mas a gente fica repetindo com o mundo de que é tempo ruim. Nós estamos condicionados de todo jeito a ir contra Deus. O que nós fazemos é desagradar a Deus o tempo todo, porque o mundo condiciona. Cai o óculos, quebra, esse óculos está uma bênção. Ou seja, inverteu, a bênção é o que não presta. Entende? Olha, pelo amor de Deus, eu tempo toda essa palavra, essa frase, pelo amor de Deus. A gente usa isso, eu não usei pela misericórdia de Deus, tenho orgulho de falar isso. Mas a gente vê isso o tempo todo, pelo amor de Deus. Agora, o que é o amor de Deus? Né? João fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor tão grande que não tem nem palavra, né? Amor, Deus. A gente fala pelo amor de Deus como se fosse banalidade. Estamos acostumados com o sistema, a gente não quer nem saber das coisas santas de Deus. A gente aprendeu o sistema, não quer nem questionar nada, segue ele. Bom, gente, ó, a questão da lei da graça é muito extensa. Se quiser anotar como referência, a gente para por aqui para passar por top, porque senão não vai dar tempo. Mas tem muita coisa que diz que a lei não é para ser cumprida, mas a graça sim. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Hebreus 9:10 diz que a lei de Moisés é carnal. Quando o pastor ensina para a gente que está na carne é fazer a vontade de humano, esquecer a de Deus, em algumas passagens, poucas mas a maioria, a carne, aqui no Novo Testamento é a lei de Moisés, entende? Quando fala estar na carne é obedecer a lei de Moisés. A carne é a lei de Moisés. Maioria, pouquíssimas são, quando fala carne, são o homem fazer coisas que não são espirituais, como eles ensinaram para a gente, e eles dizem que todas as coisas carnais são as coisas que não são espirituais. Tipo assim, eles falam, irmão, sai da carne, está na carne, irmão, vigia, né? Assim, isso não existe. Essa carne que Paulo fala o tempo todo é a lei de Moisés. Leiam com atenção em casa, onde tiver carne, observa para ver se estou mentindo. A lei de Moisés é carnal, é 9:10, Hebreus 9:10. Gálatas 5:4. O justo se justifica pela graça através da fé e não da lei. Quem quiser anotar, anota. Gálatas 2:21 é muito interessante, hein, Fernando? Fala: se a justiça vem de Moisés, da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu à toa. Né? Essa é boa. Eu gosto dessa. Morreu à toa. Morreu à toa. E tem muitas outras assim. Tem aquela assim, ó, existe um altar do qual não tem direito de participar aqueles que servem os tabernáculos. Aí bota o tabernáculo como lei de Moisés, né? E o altar como a graça de Cristo. Já leram em Hebreus? Fala, existe um altar do qual não participam aqueles que servem a lei de Moisés. O altar é Cristo. Temos que ter o máximo cuidado para não servir a lei de Moisés, para não praticar coisas da lei de Moisés. Eu vou fechar essa parte aqui, da graça e da lei, porque se você ler Gálatas todo, se você ler a segunda carta de Coríntios todas,
vai ver isso o tempo todo. Se ler a carta de Hebreus, vai ver o tempo todo que não é para fazer nada da lei, mas praticar o que é a graça. Então anote para ler em casa, não tenha preguiça não. Quando tiver tempo, lê tudo. Segunda carta de Coríntios, lê Hebreus e lê Gálatas. Eu nem sei como é que esses homens deixaram o livro de Gálatas na Bíblia, porque é paulada atrás de paulada em cima deles. Gálatas pega pesado, não é não, Fernando? Eu não sei como eles deixaram. Tiraram todos os outros, né? Tiraram o Jazá, tiraram o Enoque, tiraram os outros e deixaram Gálatas. Tiveram descuido. Gálatas bate muito neles. Eles seguem os protocolos do sábio Sião. Esses homens estão aí. Vamos agora fazer o seguinte: o que é que nós aprendemos errado? Olha aqui, aprendemos de um jeito e é de outro. Vai começar a esquentar agora. Errado. Aprendemos errado com a religião. Vamos ver que aprendemos errado? Olha, gente, isso é só fonte de pesquisa. Não sou dono da verdade, não, meu irmão. A igreja de Beré era nobre porque tudo que eu via conferia se estava na Escritura. Então, todo que eu falar aqui, se eu der versículo, não para nele, não. É assim que eles nos enganam, ler tudo para passar por aquele versículo, entende? Quando eles falam, por exemplo, assim, ó: irmãos, não deixai-vos vossa congregação, como é costume de muitos, não sai da sua denominação. Eles só falam esse pedacinho, porque se eles derem para frente e para trás, complica para eles. Essa que ele falou ali é uma dessas. Ó, Essa que ele falou é Viver do Evangelho. Lê tudo que você vê lá. Essa eu já li tudo. eles pegam um pedacinho para nos induzir o O erro. Evangelho de graça, o Evangelho de graça. Ele fala: e me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pegar o Evangelho. Me imposta essa obrigação. Ele fala: se sair, não leve alforje, não leve duas roupas. Essa é uma dessas. De graça recebi, de graça dai. Ele fala: não é justo o filho tesourar para os pais, mas os pais devem tesourar para os filhos. A gente tem que gastar para ensinar e não receber. Não. Oferta da viúva pobre. Ela deu onde? Na lei ou na graça? Ela deu aonde? Foi onde ela entregou essa oferta? Foi lá no templo? Cadê aquele tempo? Jesus divulgou que não prestava. A gente só divulga o que não presta. Quem vai divulgar a casa que a gente mora? A gente divulga um barracão que não presta mais. Aquela viúva deu uma lei, na lei de Moisés, ela deu uma oferta para aquele templo que não existe mais a lei, nem o templo, nem a viúva que ela morreu. Entendeu? Aquilo foi Velho Testamento. A gente tem inclusive achar que é novo, mas é velho. É esse negócio da Bíblia está escrito, está dividido no lugar errado, no induz ao erro. Agora vamos lá, o que aprendemos errado? O que é a obra de Deus? O que a gente aprendeu com a obra de Deus? Alguém fale, por favor. O que aprendemos com a obra de Deus? Alguém? Quem pode falar o que é a obra de Deus pelo que a gente aprendeu? Vou fazer a obra de Deus, o que eu vou fazer? Fala. Hã? Pelas denominações? Pastor fala como? Irmãos, vamos ajudar na obra de Deus. O que você pode fazer para ajudar a obra de Deus? Fala. Nas construções E na igreja construir mais tempo, não faz o quê? Dá o dízimo para poder pagar um programa de rádio, né? Para poder fazer um panfleto para divulgar, e sair para evangelizar, para chamar as pessoas para Cristo, né? Não é isso que é a obra de Deus? Mas o que a Bíblia fala da obra de Deus? Olha aí, a Bíblia fala. O que tem na Escritura sobre a obra de Deus? Já leram? O que Jesus fala da obra de Deus? Já lemos alguma vez ou não? Vamos ver? Isso é igual que os irmãos ensinaram? Está em João 6, 27, se eu não me engano. João 6, 27. Enquanto você acha, olha, o Jesus fazia multiplicação de pão, de peixe, de povo e atrás só para comer, irmão. Era um pouco guloso. Lê para ver esse capítulo todo de João que eu estou falando. Lê tudo que ele não vai ver. Jesus comia deles. Jesus saía fora deles, ele só queria comer. Eles andavam atrás de pão e peixe. Jesus pegava um barquinho, atravessava o mar da Galileia, que era um lago grande. Quando chegava lá do outro lado, o povo já estava lá esperando ele para comer mais peixe e pão. Era igual hoje. Eles vão nesses lugares só querendo se dar bem. Já leu aí? Não leu não? É verdade, quer ver? Olha aqui, ó. Se você ver no capítulo 6, multiplicação dos pães, ó. Aí depois Jesus anda sobre o mar, ele atravessa e vai embora. Aí vai embora. Toda hora ele fala, e Jesus senta homens e mulheres, ele estava no barco, tomou o pão e repartiu. Recolheu, pois, 12 cestos de pedaços de pão. Aí, vindo aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus, cadê aqui? Quando veio a tarde, então entrando no barco, passaram no mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles.
o mar se levantou, aí acalma. Mas se você ler aqui, eu não vou achar que agora não é difícil achar, mas você vai ver que é isso que eu estou falando. Houve uma multiplicação, o povo foi, falou para mais gente foi na segunda, e agora está atrás disso só para comer. Jesus corre aqui, eles entram no barco, eles cercam lá pelo outro lado, eles vinham correndo pela margem, porque Jesus cortou caminho pelo mar, não é isso? Aí vem aqui, ó, 27. Quando aqueles homens estão querendo só